Certa vez, uma moça comentou aqui num dos vídeos do canal, mais ou menos assim: a minha casa é onde e quando eu utilizo meus perfumes old school. Bom, na minha visão, eu entendi. Apesar que algumas pessoas supõem que perfumes old school sejam mais difíceis de utilizar socializando, né, ali em festas, interagindo com alguém, enfim. É uma coisa que a gente pode discutir depois, uma outra hora, né? Mas eu entendi. Eu acho que o lar realmente é uma boa oportunidade da gente usar nossos perfumes que supostamente não são muito bem vistos ou muito bem recebidos pelas pessoas, tá? Então hoje eu quero trazer uma lista bem recheada aqui de 7 perfumes old schools que eu simplesmente adoro usar quando eu estou em casa, num domingão, por exemplo, que é o dia que eu estou gravando este vídeo, né, e quero compartilhar com vocês os perfumes que eu tenho e que são ótimos companheiros aqui dos dias de folga, tá bom? Se gostou do tema, já sabe, chega aí. E mais uma vez, já sabem, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Wesley Dicas, seu canal de perfumes atemporais, e eu sempre agradeço aqueles que contribuem de alguma forma aqui para o canal, seja comentando, like, compartilhando e sempre interagindo aqui de alguma forma com nossos vídeos, tá bom? Se é novo ou nova, já sabem também, considere se inscrever e também sejam todos muito bem-vindos. Como dito, 7 perfumes old schools que eu vou dividir com vocês, que eu adoro assim usar em casa, né? São boas companhias, são boas opções que a gente tem de tirar aquele dia de folga, né, para descansar e relaxar, né, aquela famosa recomposição de energias, né, depois de uma semana de trabalho, né, e a gente usar o que a gente gosta mais do que aquilo que a gente supõe que as outras pessoas vão gostar, né, junto a isso, tá bom? Então aqui exclusivamente 7 old schools que eu uso muito em casa e simplesmente gosto bastante. Bom, vamos começar aqui, né, com aquele bate-papo sobre nossos queridos old schools. Sei que vocês também acompanham o canal e sabem que eu gosto, e vocês também provavelmente gostam bastante, né? Primeiro deles, começar com uma casa que eu acho bem legal mesmo, que é a casa Jacques Bogart. E aqui o One Man Show, dessa vez o original, né, lá de 1980, se eu não me engano. Bom, é da década, não lembro o ano exato, mas está lá na década de 80. Esse é aquele tipo de perfume que, digamos assim, ele condiz 100% com a sua época. Aquela época de perfumes, como vários deles que a gente vai mostrar aqui hoje, né, que vai bater esse papo, cuja composição é mais voltada pelo couro, pelas notas extremamente verdes, pelas notas amadeiradas, bastante patchouli, que era a cara assim, dos perfumes daquela época. E esse não fica atrás, porque ele é um daqueles perfumes que compõem, marca uma época. Ele não é igualzinho a certos perfumes, apesar que tem sempre um perfume que puxa para aquele lado, né? Hoje, até uma curiosidade, hoje a gente costuma falar, até eu mesmo falo isso por vezes, né? Que existem muitos perfumes repetitivos. A gente, a grosso modo, pode dizer isso também de qualquer época, né? Década de 90, parece que cada década ou cada ocasião marca com um certo tipo de fragrância. Anos 80 era basicamente isso, né? Notas verdes de pinheiro, couro, por vezes tabaco. Aqui no One Man Show não tem tabaco. Ele vai por um lado, eu não sei se vocês conhecem, mas provavelmente sim. Eu sempre associo o One Man Show tradicional com aquele sabonete da Febo, Amazônia. Inclusive, deixo aqui a dica, tá? Na minha visão, aquele sabonete da Febo, Amazônia, ele combina muito bem com perfumes como o One Man Show. Eu acho que eles têm, de alguma forma, alguma identidade entre eles, tá? Então fica mais uma dica bônus aí. E gosto demais de usar nos meus dias de folga. O One Man Show, o tradicional lá da década de 80. O segundo perfume de hoje, da nossa lista aqui dos old schools, eu vou ter que trazer mais um da casa Jacques Bogart. Não tem jeito, que também é outro perfume que eu adoro usar em casa, que é o Bogart. Alguns chamam de assinatura, chamam de clássico, enfim. Vocês também conhecem, afinal aqui no canal também já falei várias vezes do Bogart. Me parece que é o primeiro, né, de toda essa saga da casa, e realmente algumas pessoas acham que não conhecem ou ele ou não conhecem o One Man Show, ou seja, só conhecem um dos dois, que eles podem ser muito parecidos. Como eu disse,
Os perfumes oitentistas, embora esse aqui seja da década de 70, tá, gente? Estou lembrando que agora ele é década de 70, mas a gente sabe que os anos 80 também herdaram esse tipo de fragrância. Então, a coisa começa bem antes, com aquelas pegadas mais fortes, mais lenhosas, bastante madeira, aqui bastante musgo de carvalho também, e de uma forma, se comparado ao One Man Show, uma forma até um pouco mais obscura, né? Um aspecto assim de madeiras e notas verdes mais fechadas, porém sempre com aquele ar de sabonete luxuoso. É uma coisa muito gostosa, gente. Isso aqui é muito bom, para quem curte, lógico, essa pegada assabonetada, essa pegada musgosa e ao mesmo tempo bastante amadeirada. Mais um para a lista aqui que é excelente, tá? E a parte boa é que tanto ele quanto o One Man Show são perfumes que, via de regra, né, pela internet afora, né, não loja física, você costuma encontrar por bons preços, né? Não são perfumes que vai desfalcar o seu bolso. Aliás, fica aí, né, olhando aqui pela época que a gente vive, fica aí um comentário. Tá muito mais barato você ter clássicos muito bons do que comprar vários e vários perfumes nacionais, tá? O preço está lá em cima, a criatividade também não anda legal, segundo minha concepção, tá? Então esses perfumes, além de serem aqueles que eu digo que são perfumes excelentes, que eu gosto de usar em casa, ficam também como dicas de perfumes para vocês conhecerem. Ou se vocês conhecem, investir um pouco mais, e gostam evidentemente, né? Tem que gostar dessa pegada old school, vocês investam mais em perfumes dessas épocas, perfumes importados baratos, que normalmente custam, em vez de certos perfumes nacionais mais do mesmo, e que geralmente, se você vai lá e apoia uma compra de um perfume mais genérico, isso é o recado dado às empresas nacionais. Ah, tá vendo? É esse caminho, vamos fazer só perfume genérico que o pessoal compra, tá? É só uma dica, não é nenhuma forma de quem sou eu para derrubar alguma marca nacional, é impossível, não tenho força para isso e nem pretendo, tá? É só uma dica que eu deixo. Se você gosta de perfumes old school, invistam neles. Bom, seguindo aqui com o terceiro perfume da nossa lista de hoje, né? Vou trazer aqui da Giorgio Beverly Hills, que é o Giorgio For Men. Esse frascão que eu acho muito bonito, esse líquido verde. E galera, cara, um sentimento que bate. Eu acho que eu nunca consegui aqui no canal, continuarei tentando, né? Demonstrar o quanto eu gosto desse perfume. Eu quero que vocês entendam isso. Claro, é gosto pessoal, não tem como vocês irem na onda de quem quer que seja, na minha, na onda de qualquer produtor de conteúdo e dar um blind e achar que isso é garantia de que vocês vão gostar. Jamais façam isso, tá bom? Não tem aqui nem lugar nenhum do YouTube, assim eu penso, autoridade em perfume para dizer o que você vai gostar ou não, tá? Para garantir que você vai ter uma satisfação. Mas me permitam, por gentileza, demonstrar que esse perfume é sensacional, gente. É um perfume que eu uso para sair também, tá, gente? Aliás, qualquer um aqui, não quer dizer que eu uso só em casa, mas o nosso tema, a nossa, digamos assim, brincadeira hoje, são perfumes que eu uso em casa. Giorgio For Men é um perfume que eu tenho muito carinho em lembrar das resenhas do Shiva Scents. Aliás, uma das grandes resenhas, tá? Fica aqui a dica para vocês. Apesar de ter resenha no meu canal, indico facilmente aqui do canal do Shiva Scents a resenha do Giorgio Beverly Hills, Giorgio For Men, que é uma resenha espetacular, que ele fala, eu sempre cito aqui, ele fala do hotel que inspirou o criador desse perfume, fala da fragrância com muita pesquisa, muito carinho, muita propriedade. E esse é um perfumaço, tá, gente, que vai na onda de um patchouli muito evidente, tá? É um patchouli assim que pode assustar os narizinhos de hoje, como eu costumo dizer. Um mel também, um mel muito mais animálico do que esses supostos mels aí, sabem do que eu tô falando, né? Sabe dos lançamentos aí de casas, inclusive nacionais, né? Que trazem proposta de mel que não valem nada, tá? Pode ser que você goste, tá? Isso aqui não é um ataque pessoal, né? Tem gente que acha que a gente está falando para ele, né? Pessoa especial demais acha que a gente está falando dele quando a gente mete o pau num perfume. Não, gente, não tem nada disso, a gente sabe. Os mais maduros são parceiraços aqui do canal e não vão levar por esse lado, tá? O que eu quero dizer aqui é que eu tenho muita satisfação com essa pegada antiga, esse modo antigo de fazer perfumes, tá? E se mantém justamente através de fragrâncias assim, que lutam contra o tempo, permanecem até hoje. Pode ser que em algum momento vão desaparecer,
mas sempre gosto dessas pegadas, né? Um cítrico bem forte, um patchouli muito, digamos, assustador, tá? Mas para mim é excelente. Um mel, um lado assim, rosas realmente mais evidentes, mas tudo isso misturado de uma forma que me traz aquela ideia de perfume de verdade, tá, gente? Novamente, são gostos pessoais, tá? Eu tenho o maior carinho de falar desse perfume e de boa parte dos perfumes dos anos 80, tá? Dica que eu deixo aqui, conheçam, tá? Se vocês puderem, conheçam Giorgio Formen de Giorgio Beverly Hills. Já estamos aí no quarto perfume, né, galera? Quarto perfume, vou trazer ele, que é um perfume de muito conforto. Eu gosto muito de usar em casa, de verdade mesmo. Principalmente aquela sensação pós-banho, que é o Drakkar Noir. Perfumaço também. Esse é um cheiro que já tem resenha aqui no canal. Eu falo com mais detalhes as minhas impressões do Drakkar Noir nos dias de hoje. Tá? Que tem diferença, evidentemente. Todos esses perfumes que eu estou falando, evidentemente que já tiveram uma formulação melhor, imagino eu, nas épocas de seus lançamentos ou próximos de suas épocas de auge, tá bom? Mas aqui não vamos apegar isso, vamos apegar uma fragrância gostosa, uma fragrância que a gente sente um frescor, a gente sente de fato a intenção do produtor, do perfumista em criar algo que significa um símbolo de homem limpo, um homem que se cuida, né? Não é à toa que eu associo sempre o Drakkar Noir a um pós-banho, né? Um perfume que vai prolongar ou dar sequência a um belo banho que você tomou, a uma barba bem feita, né? Seja o rosto liso, seja uma barba aparada, né? Então ele dá assim, ele complementa muito bem alguém que está vestindo uma roupa muito limpa, alguém que se propõe a ter esse ar mais claro, né? Mais expansivo, porém de uma forma muito mais clean. Então ele tem essa abertura mentolada, ele tem uma parte cítrica, e os aromáticos aqui vão trabalhar muito bem, tá? Ele é até considerado por muitos um perfume que ele não se apega aos aspectos mais fortes de grande parte dos old schools, tá? Ele segue um lado assim mais limpo, ele começa a ser um perfume um pouco mais suave, entre aspas, né? Deixando sim esse aspecto mais de assabonetado. Tá? Fica aqui a dica, delicioso para usar no dia a dia, né? E também usar, como é a proposta aqui do vídeo, em casa, naquele dia de folga, no domingão, no feriado, enfim, o dia que você tem para descansar e ter uma boa companhia, e um deles é o Drakkar Noir, de Guy Laroche. O quinto perfume, eu vou trazer um perfume que vai, assim, de uma forma curiosa, vamos dizer, que é o Handsome, de Paris LC. Wesley, Handsome deve ser dos anos 2000, imagino, sim? Só que aqui eu vou me apegar ao cheiro, tá? Vou me apegar a quem ele se inspira, que é, evidentemente, ao polo. É o polo tradicional, verde, green, né, de Ralph Lauren. Então, assim, ele não é um perfume antigo, no sentido de década de 80, 70, 90, mas ele sim, ele tenta resgatar justamente aquela pegada de um polo. Gosto bastante, viu, gente? Né? Esse é um perfume que realmente não é uma de minhas escolhas para sair. Então, portanto, ele encaixa muito bem aqui na proposta do vídeo, que são perfumes que eu uso exclusivamente, né, no caso dele, né, melhor dizendo, eu uso exclusivamente para ficar em casa, porque eu acho que ele não tem, né, eu tenho polo verde aqui, eu tenho polo verde, então assim, se eu tiver de escolher, evidentemente que para sair, para um rolezinho, né, para o bar, para socializar ali, um encontro também, eu vou usar o próprio polo. Sendo que o Handsome é uma ótima opção, né? Inclusive muito mais barato que o polo, para você usar em casa, né? Então eu gosto muito desse aspecto de um patchouli ressecado, né? De um couro também. Ele tem um couro até forte, não é? Assim, pelo preço, pelo valor, pelo tipo de formulação, ele traz um aspecto até poderoso, digamos assim, relativamente poderoso. Então ele encosta ali legal, não dá para comparar assim diretamente questão de qualidade em relação ao polo, mas quando eu digo que chega perto, é sim perfume que vai lembrar o polo, com certeza, né? Tem gente que é muito radical, você sabe, né? Tem gente que, para dizer que o perfume não é idêntico, evidentemente que não é, ele usa a expressão nada a ver, né? Eu acho uma expressão muito exagerada, né? Nada a ver. Eu sei que é força de expressão, mas para mim não cola. Tem a ver sim, mas a gente entende, né? Com um pouco mais de pé no chão, a gente entende que tem a ver em certa medida, né, em certos aspectos. Então que está muito bem pago, um perfume que
vai te trazer essa sensação de polo, né, de uma forma até um pouco mais simplificada, né, aliás, com certeza mais simplificada, um pouco mais robusta também, mas não deixa de ser uma fragrância, um cheiro que remete a perfumes old school, mesmo sendo uma fragrância lançada aí pelos anos 2000, tá? Fica aqui a dica também, conheça se você não conhece e gosta de polo, Handsome, de Paris Élysées. Quase no final do vídeo, aqui na penúltima dica, e um perfume que eu gosto bastante de usar em casa, esse também eu procuro usar somente em casa, me sinto melhor para isso, que é o Pinho Silvestre. Esse frasco que eu acho muito bonito, sempre achei um frasco muito simpático, é um frasco bem legal porque ele remete justamente a esse aspecto de um pinho, né? É verdade que ele já foi com válvula de gatilho aqui, ó, o borrifador era embutido, agora, né, para mim até melhorou, que é uma tampa removível e tem esse borrifador legal, tá? Eu sei que eu quase não... Aliás, é a primeira vez que eu estou borrifando aqui no vídeo, mas eu gosto de sentir todo esse ar esverdeado. Aqui você tem um verde em excesso, tá bom, gente? Aqui você tem algo até muito mais robusto. Me parece que é um perfume concebido lá na década de 50, tá, gente? Parece mentira, mas realmente, se você pesquisar a data de Pinho Silvestre, ele já existia na década de 50. Acho que 55 foi lançado essa versão. É claro que depois tiveram aí flankers, né? A coisa não para, né? Se o próprio Pinho Silvestre, o original, ainda está aqui no mercado pleno 2025, imagina se não ia ter alguns flankers, né? E é bem gostoso, gente. Aquele aspecto de folhas, para mim, até bem natural, tá? É claro que existe um aspecto mais artificial, mais sintético, mas ao mesmo tempo tem uma mescla. Deu para entender? Também é possível sentir nuances mais naturais, de folhas esmagadas, um verde muito intenso, né? Uma parte assim amadeirada também, e com aspecto ao mesmo tempo cortante e bem cítrico. Isso aqui é muito bom, gente, muito bom. Porém, talvez seja um dos grandes problemas de Pinho Silvestre, seja que ele tenha muito esse aspecto de grande assim, naturalidade, né? Ele simula muito natural, mata fechada, um pomar de frutas cítricas, e realmente, talvez para aquele grupo, aquela tribo da pessoa, esse perfume já não se encaixa muito bem. Mas, gente, usar isso aqui em casa é maravilhoso, né? Para mim, na minha opinião, na minha visão, usar o Pinho Silvestre em casa também é uma forma revigorante de você ficar bem de boa. E para fechar e sem estender muito, né, espero, eu trouxe aqui um perfume que eu tentei evitar, mas besteira, tá? Kouros, Yves Saint Laurent, tenho que citar ele porque é um perfume que eu meto as caras, eu uso para sair também, né? E uso em casa, né? Poucas borrifadas ali só para ter aquela sensação, né, de que eu tô ali curtindo o Kouros, né? Já é um perfume assim amansado, entre aspas, mas mesmo com essa mansidão toda, ele ainda assusta muita gente, né? Não sei se por meme ou se é real. Fato é que quando eu uso ele, as pessoas percebem, geralmente elogiam, geralmente é para bem, é de um ponto de vista positivo. O que às vezes me faz pensar assim, se todo esse alvoroço, todo esse certo hate em cima de Kouros nos dias de hoje não seja algo exagerado, algo só de meme, né? Enfim, não está aqui para estender, como eu disse, nem para discutir profundamente, mas Kouros, né, dispensa comentário. Pode ser que eu volte a fazer uma resenha só sobre ele, bem detalhada, mas sempre vou registrar, sempre que possível, trago ele para as listas, porque é um perfumaço e, novamente, uso para sair e para ficar em casa, porque adoro esse aspecto complexo dele e aspecto de perfume de verdade, do meu ponto de vista, evidentemente, tá bom? Kouros, fechando aqui nossa lista dos perfumes old schools que eu tenho a oportunidade de usar em casa. É uma boa ideia. Bom, prazer trazer essa lista para vocês de perfumes que eu curto usar em casa, né, nos momentos de descanso. Quero saber da sua lista, independente de ser old school ou se for também old school, claro. A sua lista de perfumes que você gosta mais, da preferência em usar em casa. Eu quero saber aqui, comente por gentileza, interage aqui com a gente, vai ser um prazer, tá bom? A você que chegou até este ponto do vídeo, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.